E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Passagem que é conhecida por vários trechos dela, né? Temos igrejas erguidas em cima dos 4 gafanhotos, do cortador, migrador, destruidor, e um outro que eu sempre esqueço o que é. E essa profecia foi entregue pelo profeta Joel, cujo nome poderia ser Jael, né? Que seria Jeová é Deus, o Senhor é Deus, alguma coisa assim. Aí foi transliterado, foi se transformando em Joel. Joel, Jael, que era um profeta ali mais ou menos contemporâneo do profeta Elias, entre Elias e Eliseu, um pouco depois de Eliseu, aí uns 835 anos antes de Cristo, ele profetizou nos territórios de Judá, possivelmente ali nos dias do rei Joás. E o que é interessante é que esse livro ele é um resumo de tudo aquilo que a gente vai ver detalhado em todos os outros profetas, principalmente em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ele entrega essa profecia sintética, misturando tempos, porque quando você vai ver a bem da verdade, pouco provável que tenha acontecido essa praga dos gafanhotos, ou se ela aconteceu, ela foi bem temporária e específica, porque foi uma espécie de aviso, um susto para o povo. Mas quando você vai ver na descrição dos próprios gafanhotos, me parece que no original nem tem a palavra gafanhoto. Então está falando assim, o que levou o cortador, veio atrás o migrador e levou, e depois veio o destruidor. E na verdade esses gafanhotos nem existem, né? O que aconteceu foi um fenômeno que tinha significados espirituais. Não sei se vocês já passaram por isso na vida, a gente já passou isso no nível micro. Quando você está em situações onde o diabo resolve utilizar de coisas bem bestinhas, você percebe que tem uma coisa além ali. Está conversando com alguém, de repente ela conta história, do nada, a história espalha tudo quanto é jeito, pessoal, gente, que fenômeno estranho. Então, no máximo que aconteceu foi isso, um gafanhoto bem específico. Eu lembro uma vez que a gente estava numa crise espiritual, envolvendo várias pessoas, etc. E nesse período, um gambá maravilhoso fez um barulho aqui em casa, assim, de balançar a máquina de lavar e tudo, que a gente achou que estava tendo uma invasão, né? No outro dia que nós fomos descobrir que era gambá, porque ele deixou rastros. Mas aquilo foi uma situação muito específica e muito estranha. Então você vai vendo que às vezes existem situações que o fenômeno é geológico, é geográfico ou é zoológico, mas ele vem temperado por alguma coisa além daquilo que você sabe naquela circunstância. Foi coincidência demais ter sido daquele jeito. E aí os estudiosos acabam vendo que esses gafanhotos que o Joel menciona, ele estava mais fazendo uma alusão a alguma coisa espiritual. Tem uma coisa predestinada sobre o nosso povo, e vai vir. Quando você achar que veio só o migrador, ele vai vir com a força do devorador. Se você achar que o devorador já fez demais, ele vai vir com a força do destruidor, né? Ele está dizendo isso, que sobre Israel, ali já 830 e poucos antes de Cristo, uma sentença ia pesar. Mas o que eu quero enfatizar aqui hoje não é essa sentença que é conhecida de todos nós, que foi o fato deles, de mais do que gafanhotos, mais do que a fauna, vieram povos
com essa cara de destruidor, de lambedor, em palavras hebraicas, que não significa nem devorador, né? Que ele lambe e depois leva. Né? E tudo aquilo ali que a gente já conhece aconteceu. E aí ele chega no versículo 28 e fala, olha, e ele já fazendo uma síntese do que ia acontecer no futuro, e você vai ver aí muita questão do profeta, né? Ele está assim, meu Deus, tudo vai acontecer com a gente, não, mas o Senhor, vamos clamar que o Senhor é misericordioso, em tardio irasse, e aí vocês clamam assim que Deus vai dizer assim, aí Deus já vai dizendo assim, expressando isso, né? O profeta tem muito disso, que muito do que ele está falando é Deus se expressando por meio do desejo dele. E às vezes o desejo coincide com uma coisa vai ser, e às vezes o desejo, a coisa vai ser, mas ela vai ser bem depois. O profeta fica todo feliz porque, como ele desejou, ficou muito bonito. Né? Vamos aqui fazer uma pequena recapitulação. Semana passada uma pessoa recebeu uma palavra maravilhosa aqui, e eu estou assim, vai ficar chué amanhã. Porque é assim, Deus fala assim, fica quieta, eu vou resolver isso, o bicho está com raiva de mim, de você, aí você vai, ei, Deus vai resolver tudo, aí chegar Deus não resolveu nada. Por que isso? A profecia tem muito disso. O profeta tem que aprender a não deixar o ego dele entrar, tem que entender quem é Deus. Porque quando você entender isso, você já ia sossegado e nem ia achar muita graça na sessão, não. Mas como Deus falou que ele vai resolver que a boca dele, tudo que parecendo que Deus resolveu foi coisa nenhuma. Aí a pessoa já despanca. E Deus falou, meu filho, eu não falei que o negócio do bicho é comigo, não é com você? Por que despencas? Por que caístes? Né? Então, se você não consegue entender nada que acontece com os profetas, o legal da gente ler livro de profeta é isso, é que você vai entendendo qual é essa emocionalidade deles. Deus falou, ele vai cumprir a sua palavra. Sobretudo, você tem que entender que muito da esperança do profeta é uma esperança, que Deus vai cumprir a sua palavra, mas Deus jamais vai deixar a palavra dele sequestrada ao sentimento do profeta, nem a raiva de Jonas, que queria que aqueles ninivitas todos se efem, ou a esperança de um Deus é o Senhor, Joel, pensando assim, Deus vai resolver tudo, vai ficar tudo ok, tá gente? Amém, graças a Deus. E quando ele vai analisar as palavras, ele vai dizendo que vai chamar o povo todo, o migrador, o cortador, o destruidor não terão mais vezes, vai ficar tudo em paz, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os céus e as servas vou derramar do meu espírito naqueles dias. E ele continua dizendo o que o espírito dele vai fazer. O sol se converterá em trevas, a luz se converterá em sangue, dizendo, olha, quem está falando sou eu. Não é o seu sentimento, não é a sua emocionalidade. Sou eu que estou falando. E ele vai dizendo assim, que o que lá em Atos ficou separado, né? O que esse monte de doido falando em línguas? Olha, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Só aqui está dizendo que junto com esses dons, com esse derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, vai vir tormentas, tribulações, a ponto de o sol se transformar em trevas e a luz se converter em sangue. Aquele dia do fenômeno da lua com sangue, fica todo mundo evocando esse versículo. Ele não está falando desse fenômeno de luz se converter em sangue. Está falando tanto de uma coisa que pode ser geológica, de uma luz se converter em sangue mesmo, como de uma coisa mais fenomenológica, que as noites serão derramamento de sangue e os dias serão trevas, podridão. E vai entender isso quem tiver o discernimento do profeta, não é quem gosta de ver fenômenos. Porque assim como o gafanhoto não precisa ser literal, a lua e o sol se transformando em sangue não precisa ser literal. E a gente confunde muito literal com verdadeiro. Quem gosta de confundir literal com verdadeiro é o anticristo. Os milagres do anticristo são tidos como verdadeiros por quê? Porque eles são literais. O anticristo vai fazer uma imagem falar. Por isso ele será seguido. Os sinais verdadeiros do espírito da profecia já são diferentes. Eles são reais, são tão verdadeiros, que muitas vezes eles nem são literais. E quando são literais, eles não são nem fotografáveis. Ninguém tirou foto, né? De Jesus salvando o mundo, dizendo para as suas mãos entregue do Espírito, a natureza protestou literalmente. O dia ficou escuro, a terra fendeu, houve um tremor na terra,
E o tremor foi registrado lá no templo, porque o templo abriu e por causa disso o véu se rasgou de alto a baixo. E para completar, o cemitério virou thriller. Todo mundo saiu das covas e muitos dos que estavam mortos saíram e ficaram habitando entre as pessoas ali por um tempo. E me apresente provas, não existe. Porque no espírito da profecia, quando os milagres são verdadeiros, eles não vão deixar provas cabais, eles vão deixar provas para quem os vivenciou. Então, a gente lendo isso, a gente vai entendendo que as trevas já estão aí. A gente já vive dias de trevas, isso tudo que a gente estava falando aqui no começo do culto. Já é o sol se convertendo em trevas e a lua se convertendo em sangue. É tormenta que não acaba nunca. E ele chega e diz, olha, mas no meio dessas coisas aí, vai acontecer uma coisa que vocês nem dão importância para ela. Acontecerá depois de que Israel for restaurado, o povo seguro, habitando ali, derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, que isso pode significar tanto aquilo que os apóstolos pegaram para eles, porque houve um evento histórico. No meio de Pentecostes, ou seja, durante o evento de 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, sem ninguém buscar, sem ninguém dizer qualquer hora, veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e aquele monte de galileu começaram a falar em línguas que eles nunca tinham estudado, porque era um evento cosmopolita, tinha gente da terra inteira ali, na Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, Israel estava lotado de pessoas. Aí o Espírito Santo se derramou sobre toda a carne. Mas esse Espírito se derramou sobre toda a carne, ele continua se derramando por meio dessas coisas que vem depois, do sol se transformando em trevas, da luz se transformando em sangue, até que venha o terrível dia do Senhor. Ele continua sendo derramado. E o que eu queria chamar a atenção aqui, essa noite, é que de um lado a gente tem de se alegrar, porque nós estamos aí no cumprimento dessa profecia, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. É tragédia a gente buscar batismo com o Espírito Santo, porque ele já foi derramado. Ele foi derramado, ainda que a gente o banalize. Você tem uma turma de filhos de Deus que não acredita no que ele fez, e aí você faz o culto de avivamento. Eu fui da geração que tinha que ficar falando glória, 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 greia, glória, e aí saía, e isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque repetiu e saiu, já é fenômeno psicológico de repetição. Quando Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não usei de fazer repetições, aí você faz culto de avivamento, e quando eu era criança era tormento, porque tinha um tal de culto de criança, até às 10 horas da manhã. E de 10 a meio-dia era a hora de buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí a meninada dava o jeito dela de ser batizada, porque a gente tinha que se livrar daquele negócio. E glória, 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 glória. E aí, como eu era honesto, né, não conseguia transformar a glória em grego. E aí, pronto, eu era batizado com o Espírito Santo, eu não acreditava. Né? Minha avó, e isso era na igreja, quando a gente chegava em casa, minha avó botava a gente para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí na juventude, você tinha que ficar naquela campanha lá, todo mundo com bafo fedendo, que jejuou a semana inteira para buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí você tinha que pular junto com os caras, e eu já não sou um cara de pular, não sou um cara de palavra. E aí você ficava pulando, aí ouvindo o cara falando um monte de língua do seu lado, e assim, ai meu Deus, eu acho que eu sou incrédulo. Aí eu sou incrédulo, isso tem para mim, Deus não gosta de mim, etc. Até que um belo dia o glória saiu, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí depois eu descobri que aquilo ali nem era batismo com o Espírito Santo, aquilo era no máximo um consolo comunitário que você tinha que receber, né? Porque é um ritual. Aí, índios precisam sobreviver às picadas de formiga saúva. E crente pentecostal tem que fazer um sarará, sarará. Como é que é o nome daquele negócio lá do sarará, sarará? Não sabe. Tem uma série. Ah, sei, sarará, que mandando pergunta. Então você fica no sarará, né? E aí fica todo mundo diplomático e pronto. E aí você já cria aquela categoria dos salvos e dos íntimos de Deus porque falou em línguas. E a gente tem essa alegria de pensar assim, olha,
Não preciso pagar esse mico. Mas aí a gente vai para o outro oposto. Também, foi derramado, já está feito. O está feito em certas bocas é tão trágico, né? Está feito. Simples. Está feito, é verdade, está feito e é simples. O problema é que o simples de Jesus era um simples cerimonioso. Assim. Gente, é simples. Vocês deveriam ter outras lógicas. Vocês estão no meu reino. Vocês foram batizados no Espírito Santo e Paulo traduz isso. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É fazer parte do corpo de Cristo. A gente já separou, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Paulo tentando ser didático, mas ele não estava querendo dizer isso. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, ele estava querendo dizer também que Cristo é a igreja e a igreja é Cristo, porque tudo é um corpo só. Como é que Cristo se expressa? Nos muitos nos quais ele se derramou no mundo inteiro, dizendo: vocês serão a minha boca no mundo, vocês serão eu andando pelo mundo, vocês serão eu, porque se eu sou o cabeça desse corpo, esse corpo sou eu. Aí a gente tem aquelas viagens históricas de institucionalizar isso. Você não pode falar em nome da igreja. Não, gente, o corpo é o que Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem estiver em comunhão comigo, né? E aí também a gente já cria aquele receio. Não dá para ficar isolado do corpo. O corpo tem de se reunir. O corpo precisa se encontrar. Porque Cristo só é Cristo em nós, esperança da glória, quando a gente está reunidos como corpo. Seja lá o que isso signifique no tempo e espaço. Né? Mas à medida que o corpo vai se reunindo, a gente vai entendendo com quem que a gente tem que andar, o que a gente tem que fazer. Nós aqui, essa pequena comunidade, está num eterno estágio prototípico. Às vezes eu sinto um estágio meio cisticercário, que é aquele ser que está vivo, está no céu, mas não sabe do lugar. Né? Mas até reconhecer isso faz parte da consciência do corpo, quando você começa a dizer: Jesus, o que o Senhor quer de nós? O que é para a gente fazer também? Porque nessa história, vamos ali, né? Desfrutar do Evangelho pleno, esse Evangelho pleno tem de resultar em algo prático. Vocês acham que eu ia falar do universal, né? Não. É aquela prática do anticristo, não. Estou falando de: se Cristo em nós é a esperança da glória, e se Ele habita em nós, se nós somos a reunião dos batizados com o Espírito Santo, isso tem de resultar em algo prático. E aqui não é nem um convite ao estressamento, mas é um convite à conscientização. A gente vive numa sociedade que teve um avanço. O avanço é a descoberta da subjetividade privatizada, lá da psicologia. Que é o quê? Cada um aqui se percebe. Desde a Reforma Protestante, desde as grandes navegações, mercantilismo, blá blá blá. Essa descoberta foi legal. A desvantagem é que a gente quer agora ficar só para dentro, né? A gente perdeu aquela noção de comunidade, porque se o Espírito Santo foi derramado, ele gostaria que você, nesta noite, para prestar atenção a essa pobre mensagem que vai ser dada, mas nem por isso ela deixou de ser dele, que você saísse dessa enfermidade que está te preocupando, que você saísse da falta de renda na qual você está vivendo, que você saísse desse processo que está tomando conta da sua vida, que você saísse dessa enfermidade pessoal que está te preocupando, porque essas preocupações, elas são verídicas, são reais, mas o nome disso é ansiedade, e o convite de Pedro é: em reunião é hora de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E ele precisa que vocês atentem à mensagem do Evangelho, porque nós temos outras coisas a fazer. Foi isso que Jesus falou quando ele convidou aqueles que andavam com ele a andar em grupo, né? Olha, quando vocês forem, não preocupe com estética. Nem com emprego, nem com sustento, nem se você vai carregar sacola de mendigo e nem se você vai portar ouro no dedo. Apenas ande, trabalhe, se o salário vier, diga ao trabalhador do seu salário, mas se não vier, eu cuido das aves do céu do campo. Então, ou eu vou te dar o seu salário através das mulheres de Jerusalém que me sustentam, ou você vai ter o seu salário de um lugar que você nem sabe de onde é.
É o espírito dos profetas. Se precisar, eu mando o urubu te dar comida, não tem problema. Veio do urubu, mas foi eu que mandei. É o melhor manjar. Que a gente tem esse espurismo, né? Não, eu tenho ego, eu não recebo daquela pessoa. Aí que tá. Deus alimentou o profeta pelo urubu. O que tem você achar que você está sendo usado em determinada situação? E é isso que Jesus está dizendo, ó, sai das suas preocupações pessoais e vamos aprender coisas coletivas, porque se a modernidade trouxe para a gente a subjetividade privatizada, que é eu me entender, eu me enxergar e eu correr atrás dos meus objetivos, por outro lado, a gente não deveria perder essa coisa do corpo. A gente tem que estar nessa atenção o tempo inteiro, porque o Espírito não foi derramado sobre indivíduos, foi sobre o indivíduo no corpo. E aí os russos são maravilhosos, né? Vai dizer Vygotsky, Leontiev, aqueles médicos russos e psicólogos, que o ser humano é sempre um ser humano é sempre um ser humano em relação a. Aí eles juntam o que é individual com o que é coletivo. E foi assim, inclusive, que a ciência russa avançou, né? Eu, pessoalmente, é só uma crença pessoal, tenho absoluta certeza de que a Rússia foi a Lua. Os Estados Unidos eu já duvido. Eu acredito naquelas teorias conspiratórias de que os Estados Unidos forjou a ida deles à Lua. Que tecnologia para fazer isso eles tinham. A Rússia foi. Foi e nunca mais teve dinheiro para ir de novo. Porque eles tinham essa visão de que todo ser humano é um ser humano em determinado contexto. Aí vem Paulo Freire, tem esse povo todo, né? Dasein, né? Que chama isso, né? Dasein, é o ser aí. O ser aí. Eu não sou um ser, eu sou um ser aqui. Né? Eu não posso me desvencilhar disso. Aí vem as teorias existencialistas, né? Que são abominadas no Brasil, porque o Brasil, a sociedade brasileira, precisa que a gente seja individualista para justificar toda a macabrosidade que eles estão cometendo. Né? Então, ai da gente se a gente pensar que nós somos seres em contextos. Mas a derramada do Espírito Santo veio para fazer isso. Nem para a gente ser uma geração de Davi, onde 12 homens a favor ou contra Davi se juntam, 24 homens e um mete a facada no rosto dos outros e cai 24 de uma vez, porque eles não tinham noção da individualidade. Eles eram o exército em prol de Davi ou não. Mas nem onde a gente seja hoje assim, meu filho, que culto o quê? Eu quero saber como é que estão as coisas para mim. Eu não vou nem ouvir essa mensagem, eu tenho necessidades pessoais que precisam ser contempladas. E as mensagens de Jesus eram sempre nesse sentido, olha, Deus cuida tanto de cada um, que cada um deveria aprender a lançar sobre ele a sua ansiedade e pensar um pouco no que é coletivo, porque vocês são seres em contexto. Vocês são seres aí. Então, nem egocentrismo e nem coletivismo. Mas essa verdade que faz a gente o tempo inteiro se enxergar diante de Deus e por causa disso se compadecer uns dos outros, ou vice-versa, compadecendo-nos uns dos outros, a gente vai se enxergando. Ah, meu Deus, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Porque o texto traz exatamente esses dois polos. O primeiro polo é essa coisa coletiva maravilhosa, que diz assim, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e dons foram distribuídos aos homens. E não só aqui nesse corpo presente, mas Efésios 4 vai dizer, olha, quando ele veio, ele distribuiu dons aos homens. E quando fala que ele desceu, ou melhor, quando fala que ele subiu, também significa que ele desceu e foi até o Tártaros, e foi até o abismo, e trouxe do cativo o cativeiro. O Paulo ali, arranhando uma coisa que Pedro vai mais fundo e diz, olha, ele foi no abismo mesmo, foi lá e pregou os espíritos em prisão, os quais se achavam naquele estado, desde os tempos que a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, ou seja, quando ele subiu, ele foi na eternidade e trouxe todo mundo para ele. É isso que Paulo está dizendo, concedeu dons aos homens, dom para quem está vivo, dons para quem se foi. Ele está salvando mais do que você imagina, mas isso é um assunto para uma outra mensagem. Aí, o que ele está fazendo lá pertence a ele, agora o que ele está fazendo aqui pertence a nós também, porque aos vivos ele deu dons. E ele falou, olha, vocês vão profetizar, cara.
Vocês vão poder ver coisas que ninguém vai ver. Vocês vão ter percepções que não tem cientista que vai ver. E nem preocupe em comprovar isso, porque, como diz o Salmo, pelo mar se for o seu caminho, ninguém achou provas. Então, o que Deus está te dando é poder para operar, não é poder para demonstrar. Você precisa de poder do dia a dia, seja esse no sentido macro, de ser visto por outras pessoas e povos e culturas, ou no sentido micro, que você não precisa comprovar. Então vocês vão profetizar, jovens que estão tão ansiosos com emprego, com vestibular, com casamento, com um monte de coisa, eles vão ter visões, eles vão conseguir fazer projetos. E os velhos que ninguém acredita que deles saia nada, eles vão sonhar. Porque Deus me deu poder para operar milagres. Em Marcos 16 ele dá uma particularizada, ele fala assim, olha, só para lembrar, esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vão ressuscitar mortos, pegarão de serpentes, se alguma coisa mortífera comerem, não lhes fará dano algum. Aí você cria essas infantilidades que você vê mais nas reportagens dos Estados Unidos. Tinha um pastor que ele tinha um culto de pegar na serpente e tal, até que um dia ele morreu picado por uma delas. Morreu envenenado. Então não era disso que Jesus estava falando, de novo. Sempre que a gente fala do Espírito Santo, do poder dele, a gente não está falando de demonstração nenhuma. Ele está dizendo daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, que em viagem, depois tudo já tinha acontecido com ele, a víbora picou ele, e não aconteceu nada. E aí o pessoal falou assim, uai, a cobra picou esse cara, não aconteceu nada, vamos adorá-lo, bem ali na Sul São Paulo. E ele disse assim, não, às vezes a gente nem sabe que víbora que era. De qualquer maneira, naquele contexto foi percebido como um milagre, porque foi, depois de tudo que já tinham passado, não havia uma cobra picar o cara ainda, né? Ele está falando disso, de comer coisa com motivo de não te falar dano. Quantas vezes aqui vocês já comeram coisa mortífera e vocês não estão nem sabendo, porque o Espírito que já habita em vocês já... A gente vive comendo coisa mortífera, né? Aí, às vezes, você tem consciência que você está comendo, vai matar mesmo, né? O câncer chegará, todas as doenças que a gente atrai virão, porque elas são tão mortíferas quanto perversas. E aí Jesus diz isso. E a gente já quer criar a igreja do milagre, a igreja de um monte de coisa, dessas coisas todas que você já sabe, que a gente vive falando aqui. Porque não é disso que eu quero falar. O lado bonito é esse, e a gente ainda não valoriza. Porque Deus, por exemplo, Ele quer continuar falando conosco. Mas a gente colocou 1000 limitações baseadas em tradições, em preferências pessoais, preferências teológicas, um monte de coisa. Aí Deus fica nessa eterna negociação de com quem que Ele vai falar e o que ele vai falar e até quando que Ele vai falar. Mas esses que ouvem a voz de Deus também não conseguem ouvir uma pregação, porque o cara começa a criar categorias. Quando Deus fala comigo em pensamento, Deus está falando. Agora aqui Deus não está falando. Ele está dizendo, não, meu filho, tudo ficou conectado, tudo. Você tem que discernir a voz de Deus. Estava já tarde ali sentado, ouvindo uma musiquinha abominável. Estava ali falando com Deus em meio à música. Porque quando você ficou cheio do Espírito Santo, a vida mudou o sentido. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. A vida mudou, os olhares mudaram. Quando Deus tiver que falar no sentido clássico que a religião dá ao tema, Ele vai falar, mas quando Ele tiver que falar, Ele vai falar por meios que você nem imagina, porque o nome disso tudo é liberdade, porque você está em outra mesmo. Mas a gente ainda não aprendeu a valorizar isso, por isso que a gente é muito oprimido, a gente é muito chateado, a gente é muito magoado e amargurado, porque a gente não confia que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Ou a gente também vai ficando muito por isso, não posso me entristecer, não posso me angustiar, não. A gente pode se entristecer, pode se angustiar, pode criar expectativas. A gente não pode fazer disso o nosso ídolo. Por exemplo, você pode ficar irado com uma determinada situação, porque você é cheio do Espírito Santo, e quem tem sangue vai se irar com a situação. Agora,
a recomendação é: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque aí já não é mais o Espírito Santo, aí já é entristecer o Espírito Santo. Então a gente precisa levar a sério isso, que Deus é por nós. Que você tem o direito de ter tristeza, desapontamento, mas o Espírito Santo em você vai dizendo também: mas essa sua tristeza demorando já está dizendo alguma coisa sobre você. O que é? Você não pode ter tristeza, não? Porque você interpreta que porque o meu Espírito habita em você, você está proibido de ter tristeza? Vai ficar triste mais hoje, até aprender que você não tem importância nenhuma no universo. A gente fica muito cheio de ansiedade, não, eu não aceito, ou eu apresento que eu tenho que apresentar com toda a perfeição, eu não vou nem apresentar. Então vai ficar ansioso até aprender que você precisa errar numa apresentação sua, porque você não é o centro do universo. É o Espírito Santo convidando a gente a se enxergar. Essa semana eu estava atendendo uma paciente que é cristã e ela teve esse insight lá na terapia. E eu entendi que tudo é Jesus. Aí deixei ela falar bastante a sessão inteira. Falei, agora deixa um psicólogo crente falar com a paciente de crente. Olha que parece brincando, né? Então, tudo é Jesus. Mas aí é que está esse paradoxo. Porque você tem esse paganismo de pensar assim: eu sou crente e sou racional. Vamos ser mais elaborados. Aí você fica aqueles crentes acadêmicos pedindo licença para falar de Deus. Aí você descobre que tudo é Jesus. E já que tudo é Jesus, e é mesmo, acabou, né? Acabou o esforço humano, acabou a terapia, acabou tudo. Eu estava dizendo à pessoa: pois é, Jesus, que é o nosso tudo, falou que ele concedeu dons aos homens. Então Jesus, que é o nosso tudo, continua querendo que, em situações muito específicas, ele pode botar o seu dente no lugar, mas geralmente você vai ter que ir no dentista. A única coisa que pode fazer é: Jesus, tem tanto dentista aí que é terrorista, me coloca num dentista bom, porque realmente a medicina está um terror, tem medo de aumento. No Brasil, medicina é profissão de elite, ou seja, no Brasil, tanto o pobre quanto o rico não querem ser médicos porque eles querem fazer um bem à humanidade. Eles querem ser médicos porque eles não terão status. Tanto é verdade que vocês veem as histórias do Enem. A menina no Enem do ano passado estava recebendo R$182 mil para pegar um gabarito. Ela pagava a faculdade com isso. É mais fácil. Mas como ela não está vindo fazer faculdade de medicina, ela só quer ser médica. Aí você tem que orar: Jesus, por favor, tem misericórdia do médico que vai me atender. Aliás, tem misericórdia de mim, que às vezes o médico que vai me atender é um juiz iníquo, é um terrorista da pesada, mas me guarda. Agora, fora isso, você vai ter que ir na medicina assim. Olha as vaidades de crente. Eu sou do Senhor, eu não vou abrir processo contra ninguém. Vai sim. Vai. Por quê? Porque você é cheio do Espírito e precisa se humanizar. Você é no metrô, você é muito tímida, você é muito intelectual. Vai dar aula em escola de favela, sim. Por que você acha que os melhores cargos é no estadual central? Não, vai descer o morro e vai ver como é que é a vida daquele povo. E vai parar e falar assim: nossa, que miséria, né? Miséria, eu tenho muita gente aqui. Muita gente que nunca vai enriquecer. Ainda vou cobrar de você por ter misericórdia deles. Então a gente começa a ficar com esses purismos. Ou a gente não acredita que o Espírito Santo nos habita, ou a gente quer que o habitar dele em nós seja simbolizado nesses purismos, né? Não me envolvo com isso, não trabalho nesse tipo de coisa, não aceito essa proposta. Não, aqui é só coisa de qualidade. Aí pergunta: o que é qualidade? Qualidade para ele foi receber Lázaro, o mendigo, e falar bem dele. Né? Então, a gente tem que começar a ter esses purismos. Não, volta. Purismo é pecado. A gente tem que ter essa pureza no coração. Por exemplo, eu fiz inscrições esse ano e fiquei bem, né? Se tudo der certo, consegui um contratinho começando, eu vou poder escolher a escola que eu vou trabalhar. Aí já falando com os meus íntimos, eu digo: gente, eu gostaria de dar aula
lá no Ideal esse ano. Se lá tiver o número de aulas que eu preciso. Eu não tenho problema nenhum em atravessar a cidade para ir dar aula lá. Porque tem uma escola aqui na região que todo mundo quer estudar. Eu não quero. Porque você começa a ter outros olhares. Você começa a dar voltas como Jesus, o seu Senhor. O seu Senhor era tão bocó que ele nasceu em Belém. Mas ele é tão poderoso que ele nasceu contra todas as realidades. Ele nasceu com o jegue relinchando perto dele, fedendo a bosta de vaca. E ele foi se revelar para macumbeiro lá do Oriente Médio. E ele teve uma infância como refugiado na África. Não esquece disso, né? Jesus foi criança, menino de rua na África, Egito. E Deus falando com ele: vai, José, volta, José, pode ir, José. Mas Deus não enriqueceu José. Porque quando ele sai lá do meio dos pretos, na África, então vou usar a linguagem que a nossa geração precisa ouvir, tá? Jesus cresceu no meio do neguinho. A gente fica com essas Áfricas de Egito com faraó com coroa de ouro e pele branca, né? Tudo preto. Faraó era negão. Aí Jesus cresceu no meio do espiritinho. Aí quando o Espírito Santo fala assim: podem voltar, que os que queriam matar o menino já estão mortos. A gente não sabe se Jesus tinha 4 anos, 6 anos, 8 anos. O que a gente sabe é que eles voltaram para Nazaré, a roça da Galileia. Tipo, vai para Ribeirão das Trevas. Aí Jesus cresceu em Ribeirão das Trevas, que só é Ribeirão das Trevas por questões políticas. O município daquele tamanho, todo arrebentado por falta de questões políticas. O prefeito que se elege lá só se elege para enriquecer. Mas ele cresceu em Ribeirão das Neves de Israel. E aí agora você, que é cheio do Espírito Santo, ficou bem qualificado. Você esqueceu que quem te habita é o Espírito Santo, ele está te testando o tempo inteiro. Não é testes de Sargento Rodrigues, não. É teste de honestidade. Ó, você está bem qualificado. E aí, o que você vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? É expressar o desejo diante dele, assim. Amém. Não tem ambição nenhuma de fazer nada disso, não. Então, a gente esquece disso, no lado, ou a gente quer que isso signifique isso. Eu não acredito que agora eu vou ter que processar alguém por causa disso. O que tem, gente? Processar alguém faz parte da humanidade. Nós temos esses purismos ditos por quem é cheio do Espírito Santo. Por exemplo, uma das 0,0000001 coisa que eu discordo do cara é isso, que ele é o homem que já nasceu cheio do Espírito Santo no sentido ministerial do termo. E aí ele está sempre dizendo para as pessoas: não leva na justiça não, eu tenho aposentadoria que eu nem vou pegar. E eu entendo isso tudo na realidade dele. Concordo com o que ele faz em relação a ele. Mas outras pessoas terão de pegar a sua aposentadoria, sim. Outras pessoas terão de procurar a justiça, sim. Outras pessoas terão de chamar a polícia, sim. Porque Deus quer te humanizar com o Espírito que habita dentro de você. Eu era um jovenzinho muito tímido. E se Deus não deixasse coisas na minha vida ficarem muito ruins, eu ia ficar pedindo socorro. Não vou, não quero. Até hoje ainda detesto atender telefone, tenho problemas pessoais por causa disso. Quando eu preciso atender telefone por questões profissionais, profissional inclui tanto como psicólogo, como alguém precisa de mim e eu vou ligar, eu tenho problemas pessoais por causa disso, porque eu fico 3 horas no telefone conversando com quem for necessário, mas eu corro o risco, como acontece, de não ligar para os meus pais. Porque eu detesto conversar por telefone se não for por questões profissionais. Para as relações pessoais, ou eu não vejo, eu fico sem ligar. Mas é interessante, eu estou dizendo que eu faço isso agora, porque na minha juventude, eu não conversaria por telefone era por nenhum motivo. Nenhum. Eu lembro quando eu tinha que ligar para a minha candidata namorada, meu Deus do céu, eu ligava para ela, mas ela não sabia, eu estava todo suado, porque era o fim do mundo ligar para aquela menina que eu estava gostando dela.
né? E ficha. Quê? E era ficha, né? Graças a Deus tinha fila grande. A fila era grande, eu tava assim, tá acabando a fila, ai meu Deus. Mas ao mesmo tempo, você fica naquele limbo, né? Quando ligava, ficava todo suado e não tinha o que falar, mas se não ligasse, a semana ia acabar porque você achou que você deveria ter ligado, aí a coisa né? Mas eu sou esse ser profundamente tímido, mas que aprendi com o tempo a me desgastar. Mas olha só, isso não dá problema com os meus filhos, porque possivelmente se eles ficarem longe de mim, eu vou ter uma dificuldade enorme de ligar para eles, e isso vai ser lido como? Ele gosta mais das pessoas que ele aconselha do que de mim. Isso não está falando nada disso, está falando de uma característica pessoal que eu tenho. Eu tenho amigos que, há anos eu não falo com eles. Mas se alguma causa precisar de mim agora, eu vou atender. Mas é isso que eu estou dizendo, que até isso, como eu sou um ser humano com problemas de relacionamento sério, no sentido de jamais conduziria uma empresa porque eu não tenho competência humana para isso, de fazer aliança, de vamos lá, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer, não tem essas características humanas, né? Aí o Espírito Santo habita em mim e ele vai me humanizar nesse sentido, ainda que os passos dele na minha vida sejam muito longânimes, esperando, né? Então eu estava dizendo que eu era uma pessoa muito tímida e tive que aprender a negociar, mesmo que no meu nível pessoal eu não negocio nada, eu saio perdendo tudo quanto é negócio. Mas, se eu estou com uma instituição nas minhas costas, preciso bancar aquilo, aí eu negocio por aquilo. Mas é engraçado, porque eu fui aprendendo com os anos a fazer isso de maneira pacífica. No começo você perdia a fome, você não falava mais nada, né? Eu ia para a cesta, não conversava com ninguém. Hoje não, já está tudo tranquilo. Até engordei. Aí você já tem que ir para o outro lado. Opa, cuidado aí com o seu colesterol. Tá muito fofinho. Fofinho, né? A Pepa que você conheceu em 2006. A barrigueira tá ali. Ela vai chegando em idade também. Mas é verdade, meu pai também. E aí você começa a ter a consciência. Tem jeito, não. Você começa a ter a consciência de que ele te habita. E alguém pode até falar assim, o que esse cara está falando aí? Eu cresci foi por mim mesmo. Amém, irmão. Palmas para você que cresceu por você mesmo. Estou falando que eu tenho uma doença. Minha doença eu não sei existir se não for em Cristo. Doença colocada por ele, amém. Não estou aqui dizendo que é para você abandonar suas competências humanas. Todos nós aqui temos competências humanas naturais. Mas temos outras que só poderemos desenvolver nele. E isso, igual Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem, não se aflija. Agora, quem tem ouvidos e ouviu também, não fique se comparando com quem não tem. Cada um admite o que recebeu ou o que não recebeu. Né? Eu estou falando aqui na condição de pessoas que já se percebem em outra realidade. Então, o Espírito foi derramado nesse sentido, a gente precisa valorizar isso. E foi para essas pessoas que Jesus falou de oração, de jejum, de esmolar, né? De entender que a prática no dia a dia vai passar, né, por essa comunhão com Ele. Esse é um aspecto que a gente precisa assumir para nós mesmos. Eu sou cheio do Espírito Santo. Deus precisa ficar livre em mim para ser Deus de maneira que me escandalize ou da maneira que eu estava esperando. E ao mesmo tempo, eu preciso ter consciência que certas coisas em mim só vão acontecer nele, como essas que eu tentei exemplificar aqui agora. Por outro lado, quando o Espírito Santo diz, olha, eu serei derramado sobre toda a carne. Isso não significa que não haja carnes que não quererão a sua presença, porque o Apocalipse vai chamar essa turma de os servos do anticristo, ou os filhos da besta, que é assim, são pessoas que têm plena consciência de Deus e falam assim, meu filho, eu tenho o direito de não querer Deus, e não vai discutir com essas pessoas não, a discussão não é com essas pessoas, é com você. O que a gente faz o máximo é discernir isso, não para julgá-las, mas para se discernir nisto. Eu conheço pessoas maravilhosas, humanamente competentes, que não se interessam por Deus e que eu não tenho nenhuma obrigação de pregar o Evangelho para essas pessoas.
Eu tenho que ver isso. Olha, tem gente que consegue ser feliz com Deus. Eu não consigo, eu sei de mim. Foi mal aí as incompetências, tá? Eu só sei ser feliz em Cristo mesmo. Pode chamar isso de infantilidade, de questão freudiana, de etc. Siga o seu caminho, estou seguindo o meu. O fato de vossos filhos e vossas filhas profetizar não quer dizer que na família dos filhos e filhas não há problemas parentais, porque senão você transforma o dom que Deus deu aos seus filhos e filhas em um trabalho escravo. Essa foi prometida no útero. Aí ela já vai virar o robozinho de Jesus, né? Já vê aqueles robozinhos de Jesus com terno e gravata. É tudo que eu queria que meus filhos fossem. Aí o cara é um papagaizinho. Eu quero falar aqui nesta noite. Nossa, é de Deus. Aí está dizendo, é verdade, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, mas não quer dizer que não há conflito de gerações nessa relação aí. Que eles vão profetizar através de mim, mas você já virou administrador do negócio, não dá. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, mas Jesus falou com a mãe dele, mulher, essa área aqui não te pertence. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, mas Jesus estava lá na cruz como cidadão judeu, sendo julgado pelo Império Romano, e teve que entregar a mãe dele para o João cuidar dela. Cadê esse Deus que opera milagre? Eu não acredito que eu estou aqui na cruz, tendo que entregar a manhã para o meu primo, meu amigo pessoal, porque meus irmãos não quiseram nada. Cadê, Senhor? É o que as igrejas de hoje fazem, é o desafio. Não. Tem hora que você vai ter que acompanhar pessoas e terminar até o fim. E larga tudo para fazer isso, se essa hora chegar. Vossos jovens terão visões, mas não quer dizer que você não habite numa sociedade onde há muitas juventudes, onde um jovem é discriminado porque ele é preto, onde o rico fala assim, você está aí com essa lutinha aí, tá? Você está com inveja da minha riqueza. Mas também tem racismo reverso. Que a turma da minha fala mostra que o cara é branquinho. E aí, os jovens que terão visões, terá de ter visão, inclusive, para dizer, Senhor, eu estou nesta realidade com esses discursos. O que eu faço com isso? Eu vou falar línguas estranhas na aula? Quer dizer, não. Jovens com visões é ser jovem como Daniel, que era jovem, tinha visões, mas ele era tão bom de serviço que ele foi o terceiro secretário da província da Babilônia. Pesquisador. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito, mostrando que vai acabar conflito de gerações entre o povo de Deus, vai acabar luta de classes, porque até sobre os servos e as servas, aquelas pessoas que você não dá valor, serão cheios do meu Espírito. Mas ele não falou que ia tirar a servidão deles, não. Assim, até servo vai profetizar. Para o servo ter consciência de que você está cheio do Espírito Santo, mas você vive num mundo de desigualdade social, de luta de classes, que você profetiza, mas você vai ter que ir lá questionar os poderes constituídos. Como Maria fez no seu salmo. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele envergonha os reis e exalta os humildes. Ele arranca os reis do seu trono. E ela, ali naquela geração dela, não tinha recursos para fazer isso, mas um monte de servas e servos do Senhor tem condições constitucionais, não para lutar contra as individualidades das pessoas, mas para lutar contra a injustiça que é coletiva. Qual era o grito dos profetas? Ai de quem faz leis injustas para oprimir o pobre, a viúva. Tinha 4 classes na boca dos profetas. E é como se Deus estivesse dizendo, sabe isso que profetas falaram? Eu vou derramar sobre servos e servas. Vai todo mundo falar. Que é o quê? O pobre, a viúva, o estrangeiro. E tem um outro que eu não me lembro. Olha o espírito dos profetas. É o que se chamaria hoje de essas ideologias socialistas. Não tem nada a ver com socialismo, não. Tem a ver com
veia profética. Quem é cheio do Espírito Santo, eu estava vendo uma entrevista, foi hoje. A história do Miguel Arraes eu não conhecia. Eu assisto essas coisas, tá, gente? Não repara não. Eu sou professor, o professor tem essas doenças, né? E aí, sendo professor cheio do Espírito Santo, eu estava lendo a história do Miguel Arraes, que é um parente lá do Eduardo Campos. Eles estavam dizendo que o Miguel Arraes era confundido, na época do João Goulart, ele era confundido com um comunista. Que o próprio João Goulart, que era um presidente de veia mais com preocupações sociais, olhava para ele com certa preocupação, mas esse cara vai querer tomar o poder porque eles viam que a população gostava do Miguel Arraes. E aí ele estava dizendo assim, que na Igreja Católica teve essa divisão na época, porque de um lado você tinha a turma conservadora, que falava de Deus, família e propriedade, e de outro lado você tinha o pessoal das comunidades eclesiais de base, das pastorais, que falavam assim, não, nós somos um povo oprimido, vamos lutar por isso. Aí tinha lá o método Paulo Freire, etc. Tudo ali, bem no miolo do regime militar. Aí eu estou assim com a Sônia, olha, esse programa está parecendo de hoje, né? O Brasil de hoje. Nós estamos exatamente naquele ponto ali do João Goulart de 1964, onde os servos de Deus cheios do Espírito Santo estão divididos entre a turma que se sente caminhante e que não gosta de discutir porque, né, essas corrupções que aconteceram aí, e a outra turma ali do pastor Ariovaldo Ramos, dos que foram chamados há um tempo atrás de bubas moles, mas eles estão ali lutando pelo pobre, pela viúva, pelo necessitado, e tendo de dizer para os outros cheios do Espírito Santo também. Ah, esse discurso aí, ó, de pobre, necessitado, não sei o quê, ficou enriquecido às custas dos pobres necessitados. É claro que teve gente que se aproveitou desse discurso para ficar rico. Mas você não pode dizer isso do Paulo Freire. Você não pode dizer isso de um monte de gente que está na luta até hoje. Alguém pode dizer isso do Patrus Ananias, por exemplo? Vá visitar o Patrus Ananias. Lá tem uma história longa na PUC como professor. É a renda que ele tem de professor. Tem gente que entende socialismo, medidas sociais ou luta social como compromisso de pobreza. Na verdade, o sonho de Marx era outro, né? Que todo mundo tivesse o mesmo nível bom. Mas essas pessoas que têm medo do que aconteceu no Brasil até 2015 querem fazer a gente acreditar que a gente não deve lutar contra isso. Contra essa coisa que se instalou agora, né? Porque agora você começa a ver reportagens como as que eu vi até 2002. De gente apodrecendo à beira do rio. Isso assim, questão de 1 ano e meio. Aí alguém vem assim, mas porque foi o governo passado que ele tirou tudo. Não, continua tirando agora. E aí ser cheio do Espírito Santo é você ter consciência dessas coisas do que os profetas tinham. O que os profetas falavam? A lei é o direito, cadê o pobre, a viúva, o estrangeiro? Tudo do contrário que os crentes que vão votar no Bolsonaro querem fazer no Brasil. Crente detesta estrangeiro, crente detesta pobre e crente detesta mulher, não é nem viúva. Se for mulher, aí já faz um pacotão de viúva quer dar. Estuprada quer acabar com a carreira do homem. Menina que falou que o pai... mas você não sabe como é que ela andava na frente do pai dela. Então a gente odeia a mulher. Vou falar a gente, porque nós estamos nessa cultura. A gente odeia a mulher, a gente odeia o estrangeiro, a gente odeia pobre e necessitado. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre os céus, recebe, está dizendo, olha, vocês vão profetizar no meu nome, mas não se esqueçam, vocês são servos e servas. Profetizar sobretudo em ter uma crítica em relação à sua condição. Por que há servos e servas? Aí nós temos figuras servas de Deus cheias do Espírito Santo, como Martin Luther King, que era um homem gabaritadíssimo, e ele, sendo cheio do Espírito Santo, um pastor, pregador e político, digamos assim, que foi graças à atuação dele social, cheio do Espírito Santo, ele mudou alguma história ali, mudou significativamente, diga-se de passagem, né? As lutas dos negros no Brasil, no mundo todo, nos Estados Unidos e no mundo todo. Mas a gente está nesse ponto onde tudo que é a favor do pobre, do necessitado, do estrangeiro,
é abominado por aqueles que se sentem cuidados por Deus. E é aí que cada um vai ter que discernir, né? Há discernimentos que já são claros. Deve-se suspeitar de todo pastor que abandona o seu ministério para entrar em atividade política. Basta você ver os que a gente tem lá. Eles não estão nem aí para os pobres, para os necessitados, para as viúvas. Enquanto o feminicídio explode no Brasil, os pastores que estão na política estão lá tentando tirar a palavra feminicídio. Eles não acham que é crime contra a mulher. É homicídio. Que frescura de feminicídio? As mulheres estavam só morrendo. E você quer acreditar que isso não existe no Brasil? Outra aí, de ontem para hoje, eu acho, uma mulher soltou aí, chamando a filha adotiva do Bruno Galhaço de macaca, aquela macaquinha, com raiva. Ela está fazendo isso por quê? Porque ela está nos Estados Unidos e ela vai ser punida. Né? Deveria ter uma lei federal. Ou seja, a gente está precisando de um outro movimento negro no mundo que internacionalize as punições. Uma rica safada, sem vergonha, vai para os Estados Unidos chamar o filho dos outros de macaca? Vai ser pega? Isso é crime hediondo? Né? Ai, não, nós não queremos vingança. Quem falou que eu estou falando de vingança? Que vingança? A vingança pertence ao Senhor. Agora, aos homens pertence de, se no Brasil racismo é crime inafiançável, que ele seja crime inafiançável. E ele era. Apesar que o Gilmar Mendes perdoou lá o Javac, vai nem ser julgado. Racismo, que na cabeça dele todo preto gosta de aparecer e buzinar. É o que você diz contra toda uma comunidade. Aí ele estava no intervalo comercial, estava trabalhando. Meu pai deu R$8.000 pro cara do bar chamado de preto. Tá certo. É para ganhar mesmo. Porque quando todo mundo começar a pagar R$8.000 para ter chamado alguém de preto no sentido pejorativo, né? Aí você não vai tirar o racismo do coração das pessoas, não. Mas da prática você vai tirar. Existem coisas na realidade que só podem ser feitas por medidas graças na lei. O homem só vai parar de matar a mulher quando o homem for punido por matar a mulher. Não adianta você conversar, isso é a estrutura psicológica do mundo maldito. E o Espírito Santo esperava que as pessoas cheias do Espírito Santo entendessem isso, porque o dia do Senhor não chegou. Então, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu vivo numa realidade onde o que prevalece é a maldição de homem só parar se ele for punido. De racismo só parar se ele for punido. Parar não, ser reprimido, é repressão mesmo. Parar não é parar, porque as pessoas são racistas. Então o que eu queria pensar aqui, eu acho que você já deve ter pegado isso que eu quero dizer. Que a gente deveria ter essa mente revolucionária de Joel, até no sentido contrário ao que ele está dando aí ao texto. Porque no texto, ele é muito tópico, né? Olha, então a sua sementeira, o vinho, a festa, coisas tópicas que o judeu estava querendo, que eles estavam perdendo. Olha, isso tudo vai voltar quando o Senhor se manifestar. Para nós, para quem foi cheio do Espírito Santo transformado pelo Evangelho, ele dizia o seguinte: o Senhor dá sustento. Quem tiver de receber um salário bom, se receberá. Quem tiver de passar no concurso bom, passará. Mas, na verdade, nada disso importa, não. Não é nisso que a gente tem que parar. Embora o próprio profeta judeu parasse nisso. Na verdade, o que ele está querendo, o Espírito Santo em nós quer, é que a gente tenha ousadia para dizer: eu tenho visões. Eu falo com Jesus todo dia. E eu sou tão apaixonado com Jesus que mesmo sabendo que eu não tenho poder nenhum de mudar a estrutura dessa terra, eu posso lutar por aquilo que é lutável. Eu não vou tirar o racismo das pessoas, mas eu preciso me organizar socialmente para combater a manifestação disso. Porque olhando para a história, igual essa que eu estava ouvindo aí do Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, eu quero estar do lado daqueles que é visto pela sociedade como os comunistas aí, temos que parar os comunistas. Porque o que é ser comunista para essa gente? É lutar por igualdade. É lutar por igualdade não na pobreza, por igualdade de oportunidades.
Ontem, lá no curso que eu estava fazendo, eu fiquei com medo, né? Gente, essa realidade é mais crassa do que a gente imagina. Porque uma professora lá, branca, loura, ela ficou indignada quando o professor falou algumas coisinhas lá sobre questões étnico-raciais. Eu vi no intervalo, gente, nós somos professores também, a gente não pode aceitar isso que esse professor fala, não? E o que o professor falou? Explicando os embasamentos das políticas de cotas, aquilo tudo que eu falo para os alunos, que as políticas de cotas são temporárias, elas são avaliáveis. No começo era de 25 em 25 anos, parece que agora diminuiu, elas vão ser sempre avaliadas para ver como que estão sendo inseridos não só os pretos, mas os pobres, os desfavorecidos socialmente. Porque uma coisa que eu mostro muito para os meninos na escola toda hora é isso. Semana passada eu estava falando isso com eles, na Semana da Consciência Negra. Né? Quem tem o Espírito Santo entende as coisas e fica assim, vamos parar com esse papinho furado de consciência humana? Até coloquei no meu Face essa semana. Consciência humana só vai acontecer quando todo mundo passar pela consciência negra. Quando você fica esse papinho, consciência humana, todos são mentira, todos são iguais, nada não. Porque, não sei se vocês perceberam, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, mas vocês percebem que no próprio texto ele não acabou com as divisões? Tem divisão de sexo, servos e servas, filhos e filhas. Ele está dizendo, vocês estão cheios do Espírito Santo, mas essa divisão aí eu vou deixar para vocês lutarem acerca dela. Porque eu criei pessoas com sexo masculino e pessoas com sexo feminino, mas o sexo masculino ser superior ao feminino não fui eu que criei, não. E aí eu vou ter servas que são cheias do meu Espírito, mas que vão se subjugar a isso, e terei servos cheios do Espírito Santo que também vão ficar subjugando os outros. Essa divisão, quem tem o Espírito vai ter que lutar contra ela no nível social. Quando eu falo também que eu vou me derramar sobre servos e servas, tem divisão de classes. Porque até sobre o céu eu já estou dizendo, olha, na história meus dons foram derramados sobre quem era da elite. Agora vai ser até sobre o céu, mas tem uma coisa nesse intervalo aí que vocês vão ter que aprender a lutar contra elas. Não está resolvido não, porque você não está no novo céu e na nova terra. O próprio texto diz isso para a gente. O mesmo Paulo que fala que em Cristo não há macho, fêmea, não há rico, nem pobre, não há servo, nem livre. Ele está querendo dizer também, nessa expressão, que há isso na realidade. E você só vai matar isso em você quando você, cheio do Espírito Santo, começar a lutar contra isso num nível social, sendo igreja do Senhor na sociedade. E aí não é pregando o Evangelho nesses aspectos, é sendo o Evangelho nesses aspectos. Como Paulo Freire foi. Né? Como os católicos acusados de serem comunistas foram no período militar, que aliás foi isso que salvou a gente no período militar. Aquele câncer comunista permaneceu ali, mas foi por causa daquele câncer que os militares foram tendo que ouvir os direitos humanos, né? Ouvir a luta humana que está acontecendo em todo o planeta. Porque embora a morte seja barulhenta, quem manda é machismo, racismo, um monte de coisa, a vida ela está aí, ela é lenta, ela está aí, equilibrando o mundo. Então a gente precisa ler esse texto, onde nós somos cheios do Espírito Santo, com essa leitura. Você tem uma missão, que é essa questão da sua relacionalidade com Deus, e essa outra missão de parar de ficar focado nos seus problemas pessoais e dizer, cara, eu sou cheio do Espírito Santo num mundo que precisa de gente cheia do Espírito Santo. E com isso não é também criar problema. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso de professor para me ensinar, não. E a gente vai criando outras divisões, né? Não. Você não está aqui para dividir, já está dividido. Agora, a gente confunde muito isso para finalizar. A gente acha que se eu não sou da divisão, eu também não posso mostrar divisão. E é mentira. O próprio Deus era assim. Quando Deus viu que tinha divisão em Israel, o que ele fez? Ele assumiu a divisão. Olha, 10 tribos vão ficar para o norte e 2 para o sul. Deus dividiu o povo? Não, ele assumiu que tinha uma divisão. Qual que é a acusação de pessoas que lutam pelas lutas sociais sofrem?
Esses marxistas dividiram o mundo em preto e branco, homem e mulher, gay e hétero. Não, ninguém dividiu nada não. Já estava aí, nós temos que ir na mesma linha do Pai, de Jesus e do próprio Cristo. Eles admitiram a divisão. Jesus fez. Não penseis que vim trazer paz à terra. Vim trazer espada. Está dizendo isso. Quando vocês assumem a divisão, o pau quebra. Mas tem de paz em mim. Porque a espada vai vir, mas vocês estão em paz em mim. Ninguém está dividindo nada não. Agora, enquanto eu não assumir a divisão, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo no Brasil. Em nome da paz social e do diálogo institucional na sociedade, o que acontece? O rico voltou a ficar cada vez mais rico e o pobre voltou a ficar cada vez mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece, que o de cima vai continuar subindo e o de baixo vai continuar descendo. Por quê? Sociedade de paz. Aí Jesus falou, não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre o pai e seu filho, entre a nora e sua sogra. O negócio vai ficar tão ruim, a divisão vai ficar tão real, que dois estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão no campo, na mesma condição social. Um será tomado e deixado o outro. É divisão que já aparece na sociedade, que vai nas raias do espírito humano. Mas o que isso tem a ver com o estabelecimento da paz? O primeiro passo é esse, é a gente assumir, nós somos divididos sim. Nós somos divididos sim. Você sofre na sociedade porque você é mulher. Queiram os poderosos acreditarem nisso ou não, quem tem que assumir isso é você, que é cheio do Espírito Santo. Você tem que ficar insatisfeito, é o que eu estava dizendo para os alunos na Semana da Consciência Negra. Gente, dei aula para as turmas esse ano, nessa semana, onde os presentes eram 100% da sala, pardos pretos. E eu estou assim, por que num curso de medicina no Brasil, isso não é representado lá ainda assim com os programas de cotas? Eles foram criando consciência, né? E aí, a sua função nesse mundo é trazer à luz essas coisas, é trazer à luz essa divisão, não é lutar pela divisão. Mas você só vai poder lutar contra ela quando você disser, joga a luz aí, olha só como é que está tudo rachado de dividido, vamos parar com essa hipocrisia. O mundo está dividido sim. E quem fica com raiva da luz que é jogada, está mostrando de que time é. Mesmo que seja cheio do Espírito Santo. Tem um probleminha aí entre você e o Espírito Santo. E aí é uma palavra que parece muito com o discurso político ideológico, mas não é. Porque quem tem amor a Deus não vai adotar nem um discurso, é uma prática. Qual foi a prática de Jesus de Nazaré? Aliás, por que ele foi conhecido como Jesus de Nazaré? Porque ele, sendo Deus, não julgou usurpação de ser igual a Deus, ele escolheu crescer e habitar entre os nazarenos. Tinha pilantra em Nazaré? Tinha. Tinha gente que usava o discurso da pobreza para ficar rico em Nazaré? Tinha. Mas, socialmente falando, ele ficou do lado dos nazarenos e não do lado dos judeus. E isso aparece na palavra dele, né? Quando ele foi para a Judéia, o que ele falava? Hipócritas, filhos do diabo. Tinha judeu humilde. Aliás, Senhor, falando assim, o Senhor ofende a nós também, a gente não é assim, não. Vocês também! Porque Jesus estava falando ali contra uma classe. Parecia que ele estava sendo ideológico, ele só estava sendo o amor de Deus, dizendo, que vergonha na cara, cheios do Espírito Santo. Não feche os olhos para a realidade, não. Você é cheio do Espírito Santo, mas cada um tem que descobrir o próprio privilégio que tem e cada um tem que se compadecer da própria multa que precisa aprender a travar. Eu sou pobre, mas eu tenho alguns privilégios. Tenho que abrir mão deles. Sou pardo. Sou da época que no curso de psicologia eu era preto. Hoje não, se já chegar, você já via aquela coisa bem colorida e gente reclamando. Tomou vaga de nada não, meu filho. Se não fosse assim, eles não entrariam lá.
E aí quando tem um aluno mais exaltado, fica em paz, meu filho. Ó, não é obrigatório. Se você não concorda com as cotas, não debata. Concorra lá na livre concorrência. Não, você não é obrigado a concorrer nas cotas. Aí eles murcham. Só para finalizar, um exemplo que foi engraçado essa semana lá numa das aulas. Eu estava falando sobre a questão do cabelo ruim. Por que cabelo de preto tem que ser chamado de cabelo ruim? E até eles se surpreendem. Ah, professor, até onde eu sabia, meu cabelo é ruim. Por que o seu cabelo é ruim? Ah, dá muito trabalho. Quer dizer que quando dá trabalho é ruim? Quer dizer que tudo que dá trabalho é ruim. Por que você não vê o ruim, o trabalho que dá, como uma possibilidade de criatividade? Aí, black power, nada power, raspa power, você pode escrever, você pode fazer um monte de coisa que você quiser. Aí uma menina cristã fala assim, você vai ter esses cabelos falsos aí? A menina veio na sala semana passada cheia de trança. Aí eu brinco com ela, qual que é a sua idade? Cuidado, isso é crime que você tem que fazer. Aí eu falei com ela, aí ela falando, e ela já fica desesperada, porque eles têm um poder para falar, e deixa ela falar. Ela acabou de falar, deixa eu te falar. Aí porque eu já tive que ir na linguagem dela, né? Porque esses opressores sinceros só são parados na base da opressão sincera. Aí eu vi o opressor sincero. Essa cor do seu cabelo é natural? Não. Eu falei, por quê? Eu pinto ele. E você se considera uma pessoa falsa por causa disso? Aí os meninos cavaleiro no black, né? Você deixa eles rir um pouquinho, faz parte da luta. Eu falei, então, aí você pinta o seu cabelo, falei, todo mundo aqui está disfarçado, mas ninguém aqui é uma farsa. Falei, gente, se eu tirar minha roupa aqui, vocês iam me desejar, não, vocês iam me processar por assédio, e ninguém quer saber o que o outro tem aqui fora de um momento íntimo. E aí as mulheres usam salto, você acha que é porque ela é falsa? A gente é pura farsa, porque ninguém aqui dá cabelo natural. Todo mundo passou shampoo no cabelo hoje. Tudo falso. Para usar a linguagem dela, né? Tomou banho, aí perdeu o natural. Então, só por que o cabelo do preto tem que ser natural nesse sentido pejorativo que você está usando? Falei com ela. Nada em nós é natural. Agora, aí a menina levantou. Professor, eu entendi o que você está falando. É porque, na verdade, cada um pode ficar do jeito que quiser, mas se o negro mexer no cabelo dele, ele já vai ser chamado de isso é natural! Não foi assim que Deus fez. Pois é, Deus não fez o seu cabelo com essa cor, você pinta ele. E Deus não fez ninguém aqui do jeito que ninguém está. Todo mundo calçado, tudo errado. Tudo contra a natureza. Aí a gente implica com o cabelo do preto e com o sexo dos gays. Mas a gente é tudo contra a natureza. Tudo. Tem nada que usar calcinha contra a natureza. Aliás, é tão contra a natureza que as mulheres têm que ficar sempre fiscalizando aí, porque da bactéria, um monte de coisa, dependendo do tecido que você usa, que é tudo antinatural. Porque se é para ficar a favor da natureza, vir com essas fidedignidades ridículas, vamos andar de quatro e ficar no cio. Vai ser bem natural. Eu comecei a falar assim para a turma, né? Aí eu murchei a bolsominha. Aí, falei com ela, desculpa, eu falei isso tudo que é para você entender, entendeu? É porque ela estava sendo autoritária, eu fui com ela. Mas ela entendeu? Você pode ir para a diretoria, eu vou para a delegacia com você. Ela nem pôde passar para ali. Ela entendeu. Entendeu? Aí depois estava todo mundo preparado para entender que nós somos sozinhos. Na verdade, gente, eu falei isso aqui tudo só para vocês entenderem o que a sociedade faz com o cabelo preto, que é um cabelo criativo, é coroa. Tá? Mas a gente aprendeu a dizer que não se vê de preto não presta. Aí o preto fica com essa condição. Aí eu falei com eles, na verdade, todos... Sabe o que é ser humano? Ser humano é ser cultura. Nada no ser humano é natural, tudo no ser humano é cultura. Então não é nem questão de ser falso, de cada um aqui ter a liberdade dada por Deus, a hora que você quiser, de fabricar a beleza que você quiser. Mesmo dentro dos seus contextos econômicos, sociais. E o preto tem essa capacidade dada por Deus, né, de faz trancinha, emenda com outra coisa. A gente emenda com outra coisa com outra coisa. E eu vou ficar rindo cabelo preto. Como é que é? Você falando, tem uma cliente que chega lá na minha loja direto, aí ela vai todo dia direto e me fala assim, já falei pra você tirar esse cabelo, tira esse cabelo, raspa esse cabelo. Nossa, Por que ela acha que não é natural? Não, ela fala que é feio pegar seja esse cabelo, que eu tenho que raspar. Ela é uma velha rica lá
Mas eu te pergunto mesmo, gente, de verdade, esse cabelo é feio? Eu sou muito mais falante do que alisar o cabelo. Não é? Muito melhor assim do que alisar o cabelo. Mas eu estava dizendo para os meninos que tinham algumas negras no cabelo, ó, então você pode alisar, black power, nada power, trançado, o que você quiser. O que a gente precisa entender é por que a sociedade implica quando o preto vai mexer no próprio cabelo. É essa que é a coisa maligna. São belezas diferentes. Que a sociedade resolveu dizer qual é a superior e qual é a inferior. Mas que quando você vai sendo cheio do Espírito Santo, essas coisas vão querendo se encaixar mesmo. Porque Jesus fez isso, ele encarnou isso. Qual que é a fama do seu Senhor? A velhinha falaria. Lá vai Jesus, era amiga de quenga, viado. Porque ele tinha prazer em dizer para a sociedade que quem vai ser cheio do Espírito Santo vai ser a inversão das coisas. Ah, quer aparecer? Não, é porque a realidade é essa. Não tem nenhuma inferioridade nas belezas. Quem tem cabelo liso tem uma beleza de quem tem cabelo liso. E quem tem cabelo crespo tem a beleza criativa no cabelo de quem tem cabelo crespo. Não cabelo ruim. Como diz um poemeiro, ruim é o seu preconceito. Meu cabelo não. Então, gente, o Evangelho tem que chegar em nós aí, nessa realidade. Quando você começa a entender isso, as suas questões pessoais nas quais você está apegado, elas vão perdendo totalmente o sentido. E, para sua surpresa, vão sendo resolvidas em Cristo. Não é que você vai deixar de ter preocupações, mas você vai ter paz para ter essas preocupações. Por mais contraditório que pareça, é ter paz para ter as preocupações. Como é que eu vou ter paz para ter as preocupações? Sendo a encarnação daquele que veio inverter a ordem, ainda que não veio mudar o mundo, mas ele veio trazer a mudança em você neste mundo. Então, que o Senhor, hoje, pequeno exemplo, estava dizendo para os meninos, né? Que Deus nos deu essa capacidade de fabricarmos a nossa beleza. Que a gente não pode se apegar a determinados aspectos. Isso Deus abomina. Agora, a criatividade Ele nos deu, mas sobretudo Ele nos deu a humildade, não de dividir, porque as coisas já estão divididas, mas de admitir a divisão. Né? Se a gente pode resumir essa mensagem aqui, seria isso, é a divisão necessária. Que é o quê? É você admitir que as coisas são divididas. E se você não admitir isso, elas vão continuar divididas. Aí fica esse pessoal aí, não, está tudo em paz, mas está tudo em paz? Com todo mundo aí, ó, morrendo e matando, e você está em paz, se você tem até dinheiro para sair fora do Brasil, chamar o filho dos outros de macaca. Então que o Senhor nos abençoe e nos faça viver essa realidade do Evangelho.